Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Gama e, junto com os professores Cassius Kennedy e Tiago de Deus, nós vamos apresentar para vocês o cast do Globalizei de hoje. E na pauta, nós temos assuntos internacionais, assuntos internos. Vamos começar, então, fazendo um giro. Vamos passar pelo Mercosul. Será que o Bolsonaro realmente vai deslocar agora a sua pauta de agressividades contra a China e trazer esses conflitos ideológicos para áreas tropicais? E então vamos passar também pela reflexão sobre o que está acontecendo no Haiti, sobre o assassinato do presidente, chegar até o Brasil para refletir um pouco sobre os efeitos da vacinação na população e ainda a pauta bomba do dia. Vai ter golpe ou não vai ter golpe? Os militares e Bolsonaro são uma coisa só ou dá para pensar que há algo diferente ali? Então é isso. Vamos começar então pela reflexão sobre o Mercosul. Tiago, fala para a gente um pouco sobre o que está acontecendo no bloco, como surgiu, enfim, vamos explicar um pouco para a nossa audiência e sintonizá-los sobre o que está acontecendo. É o seguinte, cara, o Mercosul é um bloco que começa há 30 anos. Então, antes de mais nada, né, nós estamos falando sobre uma efeméride. Está completando 3 décadas de existência do bloco. O Mercosul começa entre 4 países que se unem diante da perspectiva de derrubar fronteiras para o comércio. A perspectiva de um bloco econômico é facilitar o comércio entre seus membros. Fácil assim. A ideia principal é reduzir ou eliminar tarifas alfandegárias, permitindo maior processo de importação e exportação. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em 91, formalizaram o princípio do que é hoje o Mercosul. Porque o Mercosul evoluiu. Na década de 90 mesmo, o Mercosul sai de zona de livre comércio para a União Aduaneira, onde cria-se uma etapa de evolução importante para o bloco, que é a constituição do que nós chamamos de tarifa externa comum. Gente, olha só, numa zona de livre comércio, os países, eles são fechados dentro do bloco. Somente os países do bloco têm benefícios de comércio dentro da estrutura de uma zona de livre comércio. A partir do momento que evolui-se para uma união aduaneira, ou seja, um estágio acima, superior, e institui-se a tarifa externa comum, é possível que outros países, além daqueles que estão no bloco, tenham também possibilidades de comercializar com redução de tarifas dentro da estrutura do bloco econômico. E isso é o Mercosul. O Mercosul tem, então, uma tarifa externa comum, pensa só na condição da palavra. A mesma tarifa proposta para importação e exportação com outros países é, para o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a mesma tarifa externa comum, facilitando que países que não estejam no bloco possam comercializar com os países do bloco. Só que ao longo desses 30 anos, nós tivemos um quinto parceiro dentro do bloco, membro pleno do bloco, que entrou em 2012 e que hoje está suspenso, que é a Venezuela. Você não pode esquecer disso. Nessa história de 30 anos, nós tivemos no ano de 2012 a inserção da Venezuela. A Venezuela é o país que apresenta a maior reserva de petróleo do planeta Terra, está dentro da América do Sul, e com a presença da Venezuela no bloco, o Mercosul sairia do que a gente pode chamar ali de bacia do Rio da Prata e se estenderia do norte da América do Sul até o ponto mais ao sul da América do Sul, na Argentina. Seria uma expansão gloriosa para o bloco. Mas no ano seguinte, na Venezuela, morre o presidente Hugo Chávez e a partir de então começa, né, uma série aí de disparidades entre o bloco e a presença da Venezuela em si, isso de maneira bastante resumida, até que por conta de toda a instabilidade política dos últimos anos, pela queda do preço do barril de petróleo, a Venezuela é suspensa do bloco. Cuidado, porque ela não foi expulsa, é uma suspensão do bloco, beleza? Então o bloco não teve sempre apenas 4 membros, mas hoje são 4 membros
e que estão basicamente em pé de guerra. Principalmente, e aí muito bem falado pelo Alexandre, eu acho estranho chamar o Alexandre de Alexandre, principalmente falado pelo Xandim, no começo aqui da fala, quando a gente coloca o Bolsonaro na conversa, né? Desde a campanha presidencial do Alberto Fernandes, nós já percebíamos ali uma perspectiva de afastamento, né? O Bolsonaro escolheu muito mal os candidatos que ele iria apoiar. E, logicamente, né, o Alberto Fernandes era oposição ao candidato que o Bolsonaro apoiava. E, nesse momento, dentro da política do Mercosul, existem divergências entre os dois países. Portanto, nesse momento, ao invés de festa para comemorar a efeméride, né, os 30 anos do bloco, lembrando que a efeméride, datas de aniversário fechadas aí, que são tratadas como atualidades, né, são tratadas como um momento atual. Nesse momento, ao invés da gente estar comemorando um avanço do Mercosul nesses 30 anos, nós estamos discutindo sobre alíquotas de importação e exportação. Os países não têm chegado em acordos. O Brasil e o Uruguai têm tentado forçar determinadas políticas econômicas e a Argentina não tem aceitado, exatamente pelas rixas políticas de Alberto com Bolsonaro. E aí destacar um fato importante, né? Dentro dessa discussão, o presidente da Argentina chegou a destacar que se o Uruguai quiser sair do bloco, que ele saia, já que ele quer implantar com todas as forças propostas de redução de tarifas, algumas delas específicas. Então, nessa hora, né, a gente entende que o Mercosul é uma proposta de desenvolvimento que avançou aí no Brasil desde a década de 90, junto com os países do Cone Sul, mas que nesse momento está bastante fragilizado por conta de rixas políticas. Colegas? A ideia de uma liga dessa, eu acho muito bacana, e a história conta que dá muito certo, né? Existiram diversas na história, mas eu particularmente, quando eu estou dando aula, eu gosto de destacar aquela liga que foi formada pré-formação da Alemanha, né? Que é a formação dos estados germânicos, que a primeira coisa que eles fizeram foi uma unificação econômica, né? A gente não vai cobrar dos nossos parceiros aqui e vamos crescer junto. Estrada de ferro. Zollverein. Então, você derruba tarifas, facilita a troca de produtos, manda estrada de ferro para tudo quanto é lado, e a Alemanha vira uma superpotência em questão de décadas, disputando economicamente e militarmente com o Reino Unido, né, com a Inglaterra. É muito louco, então deu muito certo. Um outro exemplo que deu muito certo foi a União Soviética. Então você pensa o quanto aqueles países têm necessidades, falta de energia, falta de alimento, e o princípio básico da União Soviética foi, bom, você não tem petróleo, não, a gente leva petróleo para você. A gente aqui não tem batata, né? Então a gente vai intercambiando as coisas, e a União Soviética fez frente à maior potência do mundo, que era os Estados Unidos, por um bom período de tempo. Então mostra como que essas trocas são interessantes. E o surgimento do Mercosul tem tudo a ver, inclusive, com a queda da União Soviética, né? Quando o mundo vira multipolar, então cada um vai juntar com o seu grupinho de amigos porque precisa fortalecer essas comunidades regionais. E, cara, a gente patinando em divergências políticas. Quando outrora língua já foi um problema, religião já foi um problema, diferenças entre ideários políticos. E hoje a gente patina em coisas que aparentemente seriam muito simples de serem resolvidas, né? A gente tem um presidente absolutamente truculento. Na sua fala você comentou que ele fez apostas nas pessoas erradas. E o Alexandre comentou umas 3 ou 4 edições atrás que esse é o grande erro de um chefe de Estado. Você se aliar a pessoas e não a países. Pô, a gente não tem que se aliar ao Alberto Fernandes ou ao Joe Biden ou ao Putin. Não, cara. A gente tem que ser aliado dos países. A gente tem que ter uma boa relação com os países, porque essas pessoas saem do poder. Eventualmente elas deixam o poder, e ao deixar o poder, como é que fica? Né? Como fica a nossa relação com a China, com os Estados Unidos, e agora com o nosso parceiro comercial, que é a Argentina? Muito difícil, cara, a gente patinar em coisas que são muito simples. É cartilha básica de política externa que o presidente e a equipe dele deixou de estudar, sabe? Uma vergonha para a história
bonita que o Brasil tem de política externa, desde a época do Segundo Império até hoje. A gente tem diversas passagens boas, né? Boa de contar, boa de lembrar, que hoje a gente morre de vergonha, né? Foi o que você falou, né, mencionou, a gente já comentou sobre isso aqui. Bolsonaro, na verdade, ele pega toda a tradição que o Brasil tem na sua política externa de neutralidade e independência, não na época do Segundo Reinado, né, quando o Império Brasileiro era temido aqui, né, entre os vizinhos, por conta das intervenções diversas que a gente acabou fazendo em vários países aqui, mas desde o Barão do Rio Branco, no início do século passado, nós temos aí a formação de uma tradição da política externa brasileira marcada pela neutralidade. Tanto é que o Brasil ganha espaço internacional por conta dessa política e vai ser chamado para mediar conflitos entre países. Eu lembro que, na época que eu estava na universidade, na UNB, eu participei de uma palestra das Farc. Lembram as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas? Lembro e naqueles conflitos com o governo, você imagina só, aquele período lá, nós éramos um governo de esquerda, e esse membro da Farc foi dar essa palestra lá na Universidade de Brasília, e perguntaram para ele, e aí, qual é a posição do governo brasileiro em relação a vocês? Porque eles, naquele discurso, assim, de formar mesmo seguidores, adeptos, né? Naquele período, né? Tinha que ser... Não existia o formar adeptos online com fake news, tinha que ser presencial mesmo. Então, eu lembro que ele disse o seguinte, a posição do governo brasileiro, o representante lá das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, ele falou assim, olha, o governo brasileiro ele tem uma posição interessante, ele não apoia nem o grupo das Forças Armadas e nem mesmo o governo. Ele está numa posição de neutralidade. Então, olha para você ver que interessante isso daí, né? E isso dava espaço para que o Brasil pudesse, inclusive, mediar o conflito. Mas o que a gente tem agora, e como já mediou vários conflitos, agora o que a gente tem realmente é um presidente que não mede esforços para deixar a ideologia contaminar as relações internacionais brasileiras, e isso tem preço. Nos Estados Unidos, quando você tem uma pauta moral que divide republicanos de democratas, beleza? A gente percebe isso daqui no Brasil também, e existe um posicionamento internacional também diferente, né, entre republicanos e democratas, né, os republicanos com os olhos meio que seguindo uma política mais internacional unilateral, né, nos preocupamos com os nossos interesses e o mundo que siga seu caminho, mas os democratas já com uma perspectiva mais de cumprir acordos, de sentar em mesas de negociações e tudo. E eles entendem que isso realmente, a política externa nos Estados Unidos é um debate eleitoral, isso vai ser discutido nos debates eleitorais, porque eles entendem que isso é importante para o país. Agora, no Brasil, Tiago e Kennedy, o que a gente vê, e nossa audiência, né, é que isso ainda não é assunto, não se tornou assunto nas campanhas eleitorais. Como o Brasil se vê, como o Brasil enfrenta a questão internacional e constrói uma política externa. E é algo que, né, cara, a gente precisa ver urgente aparecer nos debates eleitorais, porque isso precisa ser levado em conta, porque isso custa dinheiro, e hoje, em tempos de pandemia, isso custa vidas. Porque nós sabemos que a China atrasou envio de insumos para o Brasil por conta de uma política ideológica do Bolsonaro de criticar os chineses constantemente seguindo o caminho do trumpismo. Exatamente. Só uma observação, você separou para quem está ouvindo a gente, né? Isso é uma mera perspectiva de entendimento, viu, gente? Você separou o segundo reinado do Rio Branco, né? Da política externa. Cara, e eu acho que não porque foi pacífica ou foi moderada, mas eu acho que ali no segundo reinado o Brasil construiu essa imagem também, mesmo que por meio de intervenção, que, né, a gente tem as críticas, violento,
Mas aquela postura, por exemplo, de Dom Pedro II frente à Inglaterra, cara, eu acho aquilo ali sensacional. Aquilo é o ponto alto do segundo reinado. Quando eu tô dando aula daquilo ali, parceiro, eu converto várias pessoas ao nacionalismo patriótico brasileiro, verde e amarelo, monarquista do Brasil. Rapaz, o que Dom Pedro II faz naquilo ali, eu acho sensacional, aquele enfrentamento para não se dobrar, né, frente àquela questão com os britânicos. Mas, claro, o papel do Rio Branco e depois, cara, sensacional. O Brasil tem um histórico bonito demais de relações com seus amigos e seus aliados, e mesmo de neutralidade fora, que realmente o cara deve revirar no caixão, o cara deve ter vergonha do que ele tá vendo hoje. Ô, Kennedy, antes de você trazer a pauta do Haiti, deixa eu fazer um comentário que não estava previsto, só para, talvez assim, para a nossa audiência vai ficar mais claro ainda. Lembra, você comentando aí, eu me lembrei quando a gente dá aula também de Getúlio Vargas, cara, quando a gente entra na era Vargas. Então, assim, olha, só para a nossa audiência, ame ou odeio, né? Odeio o Getúlio Vargas, né? Foi um ditador? Foi um autoritário? Sim, é uma coisa absurda, mas olha o que ele fez pelo Brasil, digamos assim, né? Cara, ele é um funcionário público, é o dever dele, né? Mas, enfim, olha o que ele faz pelo Brasil. Acho que o pano vai ser grande, viu, gente, aqui. Acho que o pano vai ser grande. Pode preparar o pano, que eu acho que esse comentário vai ser daqui de secar a casa inteira. Vai lá, Xande. Não, mas olha para você ver. Só para ficar claro para nossa audiência. Veja, quando o mundo estava dividido ali, não naquela bipolaridade de Guerra Fria, mas antes disso, quando nós temos na década de 30 no mundo a ascensão do nazifascismo, da extrema-direita na Europa, e do outro lado a luta das democracias liberais tentando sobreviver a essas ascensões, estou me referindo sobretudo à democracia liberal representantes ali na Europa, Inglaterra e França. E praticamente o resto da Europa está sucumbindo a força no caso a Alemanha, do nazismo, e no caso dos outros países, o fascismo. Bom, nesse período aí, Getúlio Vargas percebe que ele pode tirar proveito dessas disputas entre as democracias liberais e o nazifascismo. Então, veja, mesmo o Getúlio Vargas sendo autoritário, mesmo ele utilizando como, digamos assim, pegando alguns princípios de uma constituição fascista para elaborar a nossa Constituição, que inclusive foi apelidada de Constituição Polaca, a Constituição de 1937 do Estado Novo, mesmo ele dando todos os sinais de que era pró-fascismo, ele mantinha na política externa o que alguns teóricos chamam de equidistância pragmática. Então, olha o que ele faz. Veja, se você tiver lá naquele momento, você vai falar assim, sim, Getúlio Vargas é um fascistinha, eu não tenho dúvida disso. Mas, na política externa, ele não está vendido aos estados fascistas. Ele mantém um equilíbrio nas relações internacionais e tira muito proveito dessa equidistância pragmática, fechando acordos não só com uma Alemanha nazista, mas como também com uma democracia liberal norte-americana, né? E lembro que quando Pearl Harbor é atacado, os Estados Unidos decidem entrar em guerra e o Brasil ainda estava em cima do muro ali, tirando proveito de uma coisa e outra, o que o Brasil faz é oferecer a posição brasileira a quem paga mais, né? E neste caso, nesse momento que o Brasil acaba se alinhando com os aliados, porque os Estados Unidos topam fazer o maior investimento que eles já tinham feito até então, fora do seu próprio território, em um país estrangeiro, que foi financiar a Companhia Siderúrgica Nacional, que deu início ao processo de industrialização brasileira. Então, assim, só para a nossa audiência entender o que é fazer uma política externa que não é ideológica. Se o Vargas fosse fazer uma política externa meramente ideológica, ele ia se alinhar com Hitler, com a Alemanha nazista e com os países fascistas e tá tudo certo, entende? Mas não foi isso. O Brasil ainda ganhou dinheiro em cima disso, né? Enfim, mas era para explicar sobre isso. Kennedy, se você quiser trazer o assunto do Haiti ou fazer algum comentário, vai lá. Eu quero. Dá muita vontade de comentar essa questão da Segunda Guerra, a postura de Vargas, porque Vargas foi um estadista, né, cara? Ele foi um dos governantes que leu o manual, né, de como ser político. Então,
ele merece um capítulo mesmo, ele merece comentários para poder analisar toda a complexidade que ele é. Uma vez caiu uma questão no vestibular falando que ele era um camaleão. Quando ele precisava se parecer com a esquerda, ele se parecia. Quando ele precisava ser fascista, ele era. Quando ele precisava se omitir, ele se omitia. Então, um cara que ele leu a cartilha, ele estudou e deve ser visto como tal. Mas, quero falar do Haiti. Gente, eu só tenho tristeza quando eu falo do Haiti, porque desventuras, né? Do começo ao fim, a história do Haiti é uma história triste, uma história que a gente lamenta muito o que acontece. A gente tem mais um episódio aí, essa semana, em razão do assassinato do então presidente Jovenel Moïse. E é Moïse, né, Thiago, na nossa aula de francês, né? Porque tem um treme em cima do I, né? Se não tivesse, era Moaz, né? Mas é Moïse. Exatamente. Ou o nojo daquelas aulas de francês, gente do céu. Que l'horreur, Kennedy. Deixa eu fazer um comentário, brother, antes de você seguir, porque quando você fala de tristeza, o pior é o que eu sinto também. Engraçado, nós dois nunca falamos disso assim, mas, pô, o Haiti, aí puxando aqui até para a análise da geografia, além de ter uma série de problemas causados por um processo exploratório, que são problemas esses políticos, econômicos, ainda enfrenta catástrofes naturais, né? Fazendo alusão ao que aconteceu 11 anos atrás, né, lá em 2010, um grande terremoto que devastou o Haiti, a capital Porto Príncipe. E, cara, além do que você vai comentar, só lembrar que a gente também tem, somada a isso, né, por conta da falta de infraestrutura, catástrofes naturais que são potencializadas por conta desses problemas estruturais que o Haiti enfrenta. Então, assim, é entristecedor falar de Haiti, cara. O que nos traz aqui, o que traz o Haiti para a nossa roda de conversa hoje é o assassinato do presidente agora essa semana. Então, foi um ataque feito na casa do presidente, a esposa, né, a primeira-dama foi ferida, gravemente ferida, está internada. A criança, né, a filhinha deles se escondeu, saiu ilesa, e ele acabou sendo assassinado aí com 12 ou 13 tiros, onde hoje a gente não tem certeza do que aconteceu, né? A razão do ataque, a gente não sabe quem se envolveu, a gente vai descobrir isso em breve, mas existem muitas teorias. Agora, a situação presente, atual do Haiti era terrível, né? O presidente foi eleito em 2017, a eleição dele já foi marcada por vários questionamentos, né? Não havia legitimidade por parte dele, a população, parte dela não reconhecia, a oposição batia muito duro, né? Porque depois da eleição ficou um ano sem governar, né? Foi feita uma junta ali política para governar durante um ano, e depois que ele entra, isso porque teve acusação de fraude, né, perseguição, uma coisa toda. E aí teve um governo interino nesse ano, depois da eleição. Quando ele assume, ele tem áreas de autoritarismo. Então, o presidente Moïse, ele era muito autoritário. 2/3 do Senado já estava suspenso, a Câmara estava suspensa, então não havia poder legislativo, né, no Haiti atuando, os prefeitos estavam suspensos e o presidente governava por meio de decreto. Para nossa audiência aí, né, governar por meio de decreto é algo até previsto dentro de uma república democrática. No Brasil existe essa opção, né, do presidente emitir um decreto e depois ser aprovado pelo legislativo. Então é possível, isso é previsto. Só que como não tinha um legislativo para aprovar, então tudo que ele determinava se tornava lei. Então ele estava governando de forma autoritária mesmo. Então era absolutamente instável o cenário político que ele se apresentava ali no Haiti. Então essa é uma característica, a crise política que o Haiti estava vivendo. A oposição dizia que ele não podia governar porque já tinha acabado o mandato dele. Só que ele alegava que, como ele tinha governado, começou a governar um ano depois, ele teria até o final desse ano para poder governar. Em setembro agora a gente tem eleições no Haiti. O outro lado é a crise de segurança. E aí a gente tem que voltar um pouquinho para entender essa crise de segurança. Quando eu olho o Haiti atual, eu vejo uma mistura daquele filme The Purge, Uma Noite de Crime. Não sei se vocês já viram esse filme, que é quando existe um medo generalizado
de crimes que podem acontecer, e para solucionar isso, o governo permitiu que durante 12 horas nenhum tipo de violência é considerado crime. Então, um cenário, assim, acho que a ideia do filme é muito legal, mas foi mal aproveitada pelo filme. Uma mistura de Uma Noite de Crime, de Narcos, quando a gente pensa na Colômbia, uma mistura de Tropa de Elite 2 com o papel das milícias e das Farc, citando aí o que o Xandinho trouxe para nós, nessas forças que existiam na Colômbia, que existe na Colômbia. Então, é um cenário totalmente apocalíptico, o cenário da segurança no Haiti. Lá é absolutamente comum crimes de extorsão, sequestros, cobrança de serviço, tal como acontece nas milícias aqui no Brasil. É um cenário totalmente caótico que o Haiti tem hoje. E essa crise da segurança que existe hoje tem uma consequência do cenário político internacional do Haiti. Desde 2004, o Haiti vive uma instabilidade muito grande. O Brasil, inclusive, tem missões de paz desde 2004 lá no país. Durante 13 anos o Brasil esteve lá. Inclusive coincide um pouco com essa fala do Thiago, né, porque na época era o presidente Lula que enviava essas missões de paz, e havia um desejo muito grande do governo brasileiro estar presente na América Latina, né, um imperialismo de terceiro mundo aí, né. O Brasil era um país muito forte aqui na América Latina e buscava se afirmar. Então, Lula, inclusive muito criticado por uma ala da esquerda, que não queria essa presença imperialista do Brasil no Haiti, mandou suas tropas de paz para lá em 2004, ficou até 2017. Só que nesse meio tempo tem o que o Thiagão comentou, que foi um terremoto em 2010 que destruiu, sobretudo, a capital, Porto Príncipe. Então, um cenário que já era de violência, de pobreza, de desigualdade, foi profundamente marcado por um terremoto que deixou isso ainda pior. O terremoto de 2010, numa escala 7 aí na categoria de grandes terremotos, deixou 220 mil mortos, 1 milhão de desabrigados, uma geração inteira de órfãos, né, com mais pobreza, com mais insegurança. Então, essas tropas de paz que o Brasil fez parte, né, junto com a ONU, criou uma estabilidade controlada. No meu segundo ano do ensino médio, eu tinha uma professora de química, Beatriz, e ela fazia aquelas reações que eu achava muito bacana, né? E ela estava explicando o que era uma reação instável. E ela colocou um copo com água e colocou uma quantidade de sal lá, que eu não vou lembrar essa quantidade. Ela foi e misturou. Ela perguntava para nós: vocês estão vendo o sal aqui na água? Eu falei, não, a gente não está vendo, não. Quer dizer que essa reação está em equilíbrio, né? Então a gente não está vendo. Se eu colocar mais sal aqui, você vai ver que esse sal vai ficar no fundo do copo. Então existe um limite máximo que essa quantidade de água permite, que aceita. Eu falei, não, que interessante, né? Aí ela falou assim, e tem como colocar mais sal aqui sem aumentar a quantidade de água. Aí a gente, nossa, sério, ela foi lá, esquentou a água, né, aumentou a temperatura da água e colocou mais sal. Ela estava explicando que com o aumento da temperatura, você pode aumentar a quantidade de soluto. E a gente vai continuar não vendo no fundo do copo aquele sal. Aí ela falou, isso aqui é uma reação instável. Ué, mas como assim, professora? Aí ela foi e fez um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela bateu com a colher do lado do copo e todo o sal precipitou e caiu para o fundo do copo. Ou seja, essa paz que foi construída no Haiti, ela é absolutamente instável. Enquanto as tropas de paz estavam lá, da ONU, dos Estados Unidos, do Brasil, estavam lá, não havia violência. Bom, não havia violência sim, né? A gente recebeu aqui, né, eu e o Thiago, uma haitiana aqui no CDF, e ela relatando como que era a experiência dessas tropas militares lá. Inclusive os militares odeiam que fale isso, mas muitos militares, incluindo brasileiros, praticavam violência de extorsão, de estupro, né? A gente já tinha visto isso nos anos que os militares estavam lá, e ela confirmou aqui, né? Ela falava, né, como que algumas famílias tinham animais e o exército brasileiro ficava com parte desses animais, além do abuso que tinham sobre as mulheres lá. Então, é um capítulo à parte. Então, quando eu falo não tinha violência, eu estou meio que ignorando esse episódio que a gente não vai aprofundar aqui. Mas não havia violência de gangues, de milícias, né? Não havia essa ação de grupos violentos lá.
Quando essas tropas de paz deixam o país, esses grupos tocam o terror no Haiti, literalmente tocam o terror no Haiti. Então essa crise de segurança que existe no Haiti hoje é em razão disso, surgiram muitos grupos lá. Gente, é o caos, o Haiti é o caos, é o país mais pobre da América. Eles vivem uma situação extremamente difícil nesse cenário todo. E a gente vê, né, bom, tem o caso do terremoto em 2010, agora tem a pandemia do coronavírus, que piora ainda mais a situação do Haiti. Muitos deixaram o país depois do terremoto, e o Haiti meio que dependia desse envio de ajuda mesmo de quem saía. O Brasil foi um país que recebeu muito haitiano, que recebe muito haitiano. Muitos saíram do país e enviavam para as famílias que estavam lá um dinheirinho, uma graninha, que é mais ou menos o que a Leslie explicou que acontece com Cuba. Né? Se você não sabe disso, procura aí nos nossos vídeos que a gente tem uma live com uma cubana explicando como que é a relação econômica das pessoas que deixam o país e enviam ou dólares ou reais, né, ajudando as famílias cubanas que estavam lá. Isso aconteceu muito. A live está disponível no YouTube. Isso. Então, o Haiti sobreviveu durante um tempo desse dinheiro que entrava lá, as famílias que ficavam no Haiti. E agora, com a pandemia, nem isso tem mais. Então, gente, é o colapso total. Eu fico assim pensando o que tem que ser feito para que o Haiti volte a ser um país com dignidade para sua população. Extremamente difícil a situação deles. Então, é um cenário muito ruim e o assassinato do presidente, pelo meu entendimento, passa por isso. Cogitou que pessoas de outros países estivessem tentando desestabilizar a política haitiana. Gente, me parece que é interno mesmo. Me parece que isso é fruto dessa crise política e dessa crise de segurança que o país passa, que eu não vejo, não vislumbro uma resolução disso. Né? O caso da pandemia agora, aquele conselho, que inclusive o Brasil fez parte também, de envio de vacinas para esses países mais pobres. Então o Haiti receberia alguns milhões de doses. Aí o governo colocou em descrédito a vacina, dizendo que aquilo ali não resolveria o problema. E por meio de uma notícia falsa, por meio de uma fake news, houve uma rejeição da vacina, a população não queria se vacinar porque o governo dizia que aquilo ali não era eficiente. A consultoria que ele contratou foi com a família Bolsonaro? Com quem? Cara, olha a tragédia, cara. Olha a tragédia, cara. Que povo miserável por conta de um governo genocida também, coitados. Olha a situação do Haiti. Então você vê que existe um ineditismo aí no caso do assassinato de um presidente, porque não é comum no Haiti, mas, cara, é um cenário possível dentro dessa tragédia, dessa catástrofe que é o governo do Haiti. E aí eu não posso deixar, eu deixei essa parte para o final para ser mais curta, a gente não pode deixar que isso tenha a ver com o período colonial. O Haiti era uma das colônias mais próximas que existiam, prósperas que existiam. A França abusou, né, usou e abusou do Haiti enquanto foi possível. As potências imperialistas queriam tirar tudo que existia do Haiti, que era uma ilha muito próspera, muito rica, e por isso os olhos, né, cresciam para cima da ilha. A independência do Haiti é uma história muito bonita, é uma história de superação, é uma rebelião feita por ex-escravizados, por pessoas negras. Então, o fim da escravidão foi a própria independência, uma revolução muito bonita na história do Haiti, mas que o Haiti paga muito caro por isso desde então. No meu TCC, na minha monografia de curso, eu analisei alguns documentos do governo americano que diziam o seguinte: nós não vamos negociar com uma nação que mata homens brancos. A punição do Haiti é a sua revolução. Né? Então, tão belo quanto trágico foi o processo de independência do Haiti, que ficou isolado, né? Durante muitos e muitos anos. Nenhum país comprava ou vendia nada para o Haiti. Então, você cria uma situação social difícil, uma situação de política externa extremamente difícil, que foi acentuada com essas tragédias naturais que o Haiti teve que conviver. Quando você diz isso daí, eu lembro que na independência do Haiti, que foi uma revolução de fato, foi algo que, como o Kennedy mencionou, os documentos aí do governo norte-americano, eles deram troco.
aquilo que, eu sempre comento isso em aula, né? O que os brancos fizeram com as pessoas pretas naquela ilha, naqueles séculos de exploração e de colonização, eles simplesmente começam a dar o troco quando iniciam a sua revolução, o seu processo de independência. E foi algo tão chocante aos olhos dos brancos que não estavam acostumados, que não tinham visto ainda uma experiência de rebelião daquela proporção, né? Eles serem o objeto da violência e não o contrário, que isso chacoalhou a América todinha, inclusive o Brasil, que temeu que pela haitização do país ou pela replicação da Revolução, metade da população do Rio de Janeiro no início do século XIX, 1800, a Revolução do Haiti começa no final de 1700 até 1804, não é isso, Kennedy? Isso, 1794 a 1804. Então, o governo brasileiro, na verdade, né, depois, né, do estabelecimento, vem a família real, depois tem a independência do Brasil, aí existia um temor, sempre, quando havia alguma rebelião escrava, né, de pessoas escravizadas no Brasil, sempre havia aquele medo de que essas pessoas se unissem e reproduzissem no Brasil o que tinha acabado de acontecer no Haiti. Então eu lembro que em algumas cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, no início do século, metade da população era composta de pessoas escravizadas, né? Então, enfim, isso, e às vezes isso acaba sendo tema do Enem também, de vestibulares, por aí. Bom, eu acho que a gente pode, então, passar trazer para um assunto mais próximo de nós, no sentido de que envolve diretamente esse momento que a gente está vivendo de pandemia e a tentativa de a gente conter essa crise gerada por essa quantidade de mortes que a gente tem no Brasil. Tiago, vacinação funciona, né? Cara, é o seguinte, a gente está observando aí uma queda considerável na média móvel das mortes no Brasil, considerando o processo de vacinação. E pensando nessa realidade, isso vai contra todo negacionismo que propunha a ideia de que vacinar não adianta, que foi um prazo curto para poder desenvolver as vacinas, e a gente esquece que a tecnologia evolui, que houve um esforço global, porque na nossa condição mais moderna, nenhuma pandemia tomou tanta proporção, gerou tanto caos. Então, dentro dessas necessidades, cara, a ciência evolui também, e as pessoas negando isso. Negar é muito mais fácil, muito mais cômodo. E no Brasil a gente tem observado, né, nesses últimos meses, nós tínhamos enfrentado, principalmente ali, né, março, abril, maio, um número gigantesco de mortes, como as maiores médias dentro desse período. E agora a gente tem observado uma queda considerável de um número de mortes, principalmente, aí estava conversando com o Xandim alguns dias atrás sobre isso, principalmente ali entre os idosos, né, que logicamente foram os primeiros a serem vacinados já com doses completas. Apesar da gente não ter ultrapassado ainda 20% da população vacinada com as 2 doses, é necessário destacar que a queda do número de mortes tem sido associada diretamente ao processo de vacinação. Mas aí vem um outro assunto que está muito em alta, que é a tendência de alguns estados, e aí isso traz algumas reflexões necessárias, em reduzir o prazo de vacinação da 2ª dose da AstraZeneca, que estava sendo proposto aí em 90 dias. Né? O indicado pela farmacêutica é a vacinação da 2ª dose acontecer entre 4 e 12 semanas após a primeira dose ter sido ministrada. Só que o seguinte, quando a gente considera aí 90 dias, né, 3 meses dentro desse prazo, né, 120 dias em alguns casos, é um prazo bastante longo, sendo que a própria farmacêutica afirma, a partir de estudos que ela mesma realizou, que a partir de 60 dias já é possível e viável, com eficiência garantida, a vacinação da 2ª dose.
E nesse momento os estados querem acelerar o processo de vacinação, que tem gerado discussões, porque não é uma política do Ministério da Saúde de uma maneira geral, acelerar para dias menores, né, encurtar o tempo. Citando aqui Pernambuco, a proposta de 60 dias, Acre, o menor, 45 dias, Ceará, 60 dias, Espírito Santo, 70 dias e Piauí, 70 dias. Então, sair ali, né, das 4 semanas, das 12 semanas para um número muito menor, né, variando aí de 8 a deixa eu fazer uma conta rápida aqui, de 8 a 10 semanas em média aí. Agora, dentro dessa realidade, nós precisamos entender o seguinte: críticos têm destacado que se a vacinação não for feita de maneira conjunta, não vai surtir o efeito que se espera encurtando a vacinação. O que se espera? Reduzir as possibilidades de contágio da variante Delta, que tem assustado e no Brasil já tem avançado, né? Nós temos alguns poucos casos da variante Delta que, para a farmacêutica, né, para a farmacêutica AstraZeneca, só será possível proteger em 92% dessa variante, inclusive, com as 2 doses ministradas. Então, por isso, essa euforia para administrar a segunda dose, que, ao meu ver, e aí eu estou falando agora numa condição de opinião, tá? É uma condição necessária, já que com 60 dias nós teríamos a possibilidade de oficialmente aplicar a segunda dose. Só que não é uma postura nacional, não é uma postura que abarca todos os estados. E o que especialistas têm destacado, sem uma política nacional, e nós sabemos que isso é muito difícil, diante de todo o histórico de enfrentamento da pandemia, diante do negacionismo, diante da política contrária do governo presidencial, do governo Bolsonaro, em relação ao combate à pandemia, é muito difícil ter uma ação unânime, porque não adianta um estado vacinar antes, conseguir conter a variante Delta, mas outros estados não colocarem as mesmas medidas e a variante Delta se espalhar. Então, é uma crítica feita que é justa, porque sem uma ação nacional isso não seria efetivo. Então, é um momento aí de discussão real da tendência de redução de tempo para administrar a segunda dose. Dentro da minha fala, vou fechar a minha fala, acredito que se com a proposta de pesquisas que a AstraZeneca já destacou, que com 60 dias é possível com eficiência administrar a segunda dose, deveria ser pensado imediatamente na possibilidade disso acontecer, para a variante Delta não evoluir em contágio. Ontem, nos Estados Unidos, eles liberaram alguns dados sobre os estados que têm um processo de vacinação bastante avançado, né, para as proporções de vacinação deles, e aqueles estados que estão com um processo de vacinação assim, bem lento. E mostraram a relação disso com o número de mortes e de contaminados nesses estados. A diferença entre eles é uma coisa realmente assim... absurda, né? Assim, no sentido de que somente comprova aquilo que todo mundo já sabe e que, sinceramente, eu não imaginei que a gente fosse discutir vacina, entendeu? E explicar que ela é importante e o efeito positivo que ela tem. É inimaginável esse tempo que nós estamos vivendo. Mas só para confirmar, dados da Fundação Oswaldo Cruz, em cima daquilo que o Tiago de Deus acabou de mencionar, números de idosos em UTIs de Covid-19, né? Em janeiro, 63% das UTIs destinadas a Covid estavam ocupadas por idosos. Em janeiro deste ano, né? Quando nós iniciamos aí, depois, lá para o dia 19 e 20, o processo de vacinação. Agora em junho, no mês de junho, a gente acabou de sair desse mês, nós estamos em início de julho de 2021, agora em junho de 2021, o número caiu de 63% das ocupações dos leitos destinados, leitos de UTI destinado
a Covid-19, sai de 63% em janeiro e cai para 28% desses leitos ocupados por idosos. E lembro que foi por eles que se iniciou o processo de vacinação no Brasil. Cara, isso aí é incrível. E o outro dado é que, sobre o número de mortes, né, de Covid. Em maio de 2020, ainda dados da Fundação Oswaldo Cruz, em maio de 2020, 30% dos mortos por Covid-19 se davam em pessoas que tinham abaixo de 60 anos de idade. 30% de todos os mortos em maio de 2020, pessoas abaixo de 60 anos de idade. Essas mesmas pessoas, abaixo de 60 anos de idade, hoje respondem por 41% das mortes por Covid-19. Então, assim, você observa realmente, né, o número de pessoas que não estão naquele grupo por onde começou a vacinação, estão morrendo mais do que os idosos, né? Levando em consideração os idosos aí acima de... Estou falando sobre aquele grupo que está acima dos 60 anos de idade. Então, só confirma o que todo cientista, quem não é negacionista, já sabia, né? A eficácia da vacinação. E isso porque, o Tiago lembrou aí, nós estamos com 20 e poucos % da população que recebeu a segunda dose. Você imagina se nós aumentarmos esse processo aí e realmente tivermos uma política, um planejamento nacional de vacinação que abranja de maneira mais eficiente, mais rápida, todos aqueles que precisam ser vacinados nesse país, né? Kennedy, você quer fazer algum comentário? Sim, a análise, o olhar do número que você deu pode dar para um eventual negacionista, anti-vax, achar que o número de jovens aumentou, que morreu, né? Quando você fala assim, o número de jovens é maior do que o número de idosos. Gente, não é porque está aumentando o número de mortes de idosos, é porque o número de idosos que morriam está caindo, né? A vacinação só diminui, a vacinação não aumenta o aumento do número de mortes em nenhuma categoria, absolutamente nenhuma categoria, só que agora as pessoas vacinadas morrem menos. E uma coisa que o Tiagão falou, cara, que ficou... O Átila Marino comenta, a Natália Pasternak comentam que a falta de um direcionamento faz a gente bater cabeça, né? Cada estado e cada prefeitura tem autonomia para poder mudar os grupos que vacinam e mudar as regras. E, cara, isso é horrível, isso é horroroso, porque não há um planejamento central. E como é ruim isso, né? Para o histórico vitorioso do Brasil, o histórico competente do Brasil na vacinação, e a gente batendo cabeça nisso aí. Então, você muda os grupos, você muda as categorias, não tem muita análise, não tem muito estudo, não tem muito direcionamento, e a gente acaba ainda sofrendo, atrasando, eu digo assim, a imunização, né? Não o número de vacina, a vacina está sendo dada, mas ela poderia ser melhor distribuída, ela poderia ser melhor aplicada e proteger mais gente, né? Em vez de ficar cada lugar ruim, né? E assim, infelizmente, isso acontece até em lugares que a vacinação vai bem. São Paulo, a vacinação vai bem, aqui Paracatu, a vacinação vai bem, só que poderia ser ainda melhor, sabe? Então é uma pena que a gente não tenha essa unificação de comando, assim, sabe? Agora, o que nunca deixa a gente sem assunto, né? Política nacional. A gente nunca fica sem assunto. Tipo assim, sabe aquele encontro de tímidas? As pessoas não têm o que falar? Aqui nesse podcast, nunca ficaremos sem assunto, porque a CPI e o governo Bolsonaro sempre traz novidade para nós, sempre traz assuntos para nós. Xandinho, o que a gente tem de novidade? Não, a pauta você precisa me perguntar se vai ter golpe ou se não vai, entendeu? Teve golpe enquanto a gente começou a gravar? De uma hora para cá, a gente já está sob domínio militar ou não? A gente continua numa democracia? Democracia.
Exato, né? Pessoal, então é isso, né? Nós tivemos, assim, a semana, ela não dá volta, ela capota, né? Eu acho que tá claro isso daí para todo mundo. Então a gente chega e fica zonzo com tanto que, assim, a gente começa, quando a gente prepara uma reflexão sobre a semana, como no meu caso eu acabo trazendo aqui os assuntos da política, quando chega na terça-feira, eu estou com os assuntos assim, não, isso daqui é muito importante para a gente levar para uma reflexão do Globalizei. Você e é a aí, nossa Dora Kramer do Globalizei. Você é o nosso comentarista político aqui. Pois é, e aí quando chega na quarta, todo aquele roteiro já foi mudado, né? E é assim, né? Daqui a pouco vou ter que mudar isso de novo. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, a gente tem olha, sinceramente, o que eu penso é o seguinte, não é se vai ter golpe, entende? Vai ter golpe, sim, e eu não estou dizendo, aqui vai ter golpe, e eu não quero estabelecer o modus operandi desse golpe, entende? Mas que vai, e ele está anunciado aí. O Bolsonaro não cansa de dizer que um dos lados não vão aceitar as eleições, o resultado das eleições, se não tiver voto auditável. Inicialmente era impresso, e aí, mais inicialmente ainda, era não vai ter nem eleição. Então, ele já está anunciando isso, entende? Agora, por que eu digo? Ele anuncia isso, que não vai se aceitar, né? No caso, o grupo dele, uma pessoa que foi eleita 6 vezes pelo sistema eleitoral que está posto aí, tá bom? Nós estamos falando dessa pessoa, né? Só ele, eu não estou considerando o clã familiar dele. Então, essa pessoa diz, não, as eleições não estão aí. Ele acabou de dizer que Aécio Neves foi o grande vencedor do último pleito eleitoral em que o Aécio concorre com a Dilma Rousseff. O próprio Aécio e o PSDB disseram que não, nós, na verdade, perdemos, foi voto, mas não interessa, não importa. O importante é que o Bolsonaro continua minando as instituições democráticas do país. Eu aconselho a nossa audiência a procurar estudar a ascensão de governos totalitários, autoritários, como que ditadores sobem ao poder, e como eles começam a minar a credibilidade de instituições democráticas dos seus países. Vocês precisam ler um pouco mais sobre isso para entender em que lugar deste processo nós nos encontramos. Enfim, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o anúncio do golpe já foi dado, tá? Depois não digam que a gente não avisou aqui no Globalizei. E para isso, então, você tem um processo. Então, o que se faz? Você mina as instituições democráticas, as próprias instituições que garantiram que você tivesse no poder, por exemplo, que é o caso do clã familiar dos Bolsonaro, e além disso, você aumenta a presença de militares do seu grupo, do grupo que tem o monopólio da força, no governo. Não só aumenta a presença deles no governo, mas como começa a sinalizar a importância deles para você. Então, Bolsonaro faz isso de diversas maneiras. Vou dizer aqui para a nossa audiência, porque eu acho que você passou batido nisso. No dia 1º de julho, 1º de julho agora, deste mês que a gente está, né? Nós estamos em julho de 2021. Eu acho que hoje é 8 ou é 9, hein, Gi? Nós estamos gravando esse vídeo aqui, né? 9 de julho. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 9 de julho de 2021. A gente não sabe se ele vai sair, se você vai assistir esse vídeo ainda, tá? Nós estamos aí nesse processo, na dúvida. Mas vamos lá. No dia 1º de julho de 2021, então, entrou em decreto um vigor que foi assinado pelo Bolsonaro, que libera militares da ativa para assumirem cargos civis da administração pública. Só para você ter uma ideia, separar os militares de cargos civis da administração pública é fundamental para democracias. Entende? Porque a função das Forças Armadas e o Exército como parte das Forças Armadas é proteger o Estado, é estar a serviço do Estado. Existe uma diferença entre estar a serviço do Estado e estar a serviço de um governo.
Entende? O que acontece com este decreto assinado pelo Bolsonaro no dia que entrou em vigor agora, né, assinado pelo Bolsonaro, é que você não tem mais essa distinção entre aquilo que são os cargos civis e os cargos militares, entende? Então, se você for passar o olho sobre a estrutura do Ministério da Saúde, você já vai ter uma ideia do efeito da presença dos militares dentro daquele ministério. E para dar mais dados para a nossa audiência aí, em 2018, nós tínhamos 2.765 militares ocupando cargos civis no Brasil, certo? 2.765 militares em 2018. 2 anos depois, agora em 2020, nós temos 6.157 militares ocupando cargos civis no Brasil. Entende? De alto até o baixo escalão lá. Nós estamos falando de uma alta de 122%. Aproximadamente 400 desses militares hoje ocupam postos-chave dentro da administração pública, como, por exemplo, acontece com o Ministério da Saúde, né? Você tinha ali, por exemplo, o Ministério sendo chefiado por um militar, né? Por um general, o general Pazuello. O segundo da cadeia também era militar, e vários que estavam naquela estrutura lá. O aparelhamento do Estado, então, feito pelo Bolsonaro, já começou, né? Então, órgãos de fiscalização estão aparelhados. Parte da Polícia Federal, a gente pode dizer que está aparelhada, pode mencionar aí as aberturas de processo, de inquérito, né? Vide aí, vamos chamar o Renan para falar sobre o Renan Calheiros para falar sobre isso. Procuradoria-Geral da República também, né? Tribunal de Contas da União. Lembra vocês que nós tivemos aí agora há pouco o Bolsonaro chegou a dizer que tinha um documento do Tribunal de Contas da União, um documento oficial, falando que o número de casos de Covid foi inflado no Brasil, né? Então, aí depois se descobriu que era um bolsonarista que estava fazendo aquilo, sem muitos dados, não era oficial do Tribunal de Contas da União, enfim, o aparelhamento está aí para quem quiser acreditar. Os policiais militares, ele aumentou o salário da PM do Distrito Federal, e eu lembro para a nossa audiência que a PM do Distrito Federal é a única que é sustentada pela União, então ele pode fazer isso. Né, melhorou, então destacou um pouco a aposentadoria dos policiais em relação aos demais da população brasileira, os outros grupos, né, nessa reforma que teve aí, e acabou de liberar o financiamento da casa própria também para os policiais. O Exército, então, lembra vocês que o comandante do Exército, Paulo Sérgio de Oliveira, resolveu não punir o general da ativa, o Eduardo Pazuello, depois que ele participou daquela manifestação política lá, subiu no carro de som junto com o Bolsonaro. E eu não sei se você está acompanhando isso, você que está nos assistindo, mas o comandante do Exército estabeleceu um sigilo de inacreditáveis 100 anos para o processo que estabeleceu o arquivamento dessa possível punição aí para o Pazuello. Entende? Só daqui 100 anos que a gente vai poder ter acesso a isso daí, a esse julgamento aí e a decisão sobre o que motivou ele a arquivar aquele processo, né? Dizendo que, na verdade, não considerava aquilo uma manifestação política. Então, o que nós estamos vendo é isso. O Exército está se manifestando politicamente, sim. Agora, eu lembro a vocês aqui, né, no caso também, um outro dado que foi rapaz, agora eu posso me confundir aqui, hein? Foi a revista Piauí, exatamente. A revista Piauí, ela mencionou que o coronel da reserva, o Elcio Franco, que está com o nome o tempo inteiro lá na CPI da Covid, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, destinou mais de 110 milhões de reais para as Forças Armadas comprarem combustíveis e peças de aeronaves. Ué, Alexandre, como assim o secretário executivo do Ministério da Saúde libera dinheiro, que é coronel da reserva, libera dinheiro para as Forças Armadas comprarem combustíveis e peças de aeronaves? Olha, era um dinheiro, ele liberou recursos que eram destinados para a compra de vacinas, para comprar peças, então, para essas aeronaves,
E o discurso dele era que aquilo era importante porque o Exército iria viabilizar com essas aeronaves deslocamento dessas vacinas quando elas chegassem. E esse momento, nesse momento em que ele liberou esses recursos, que foi agora em janeiro, agora sim, no início de janeiro, no dia 19 de janeiro, o termo foi assinado em 19 de janeiro, o Brasil tinha comprado apenas 46 milhões da Coronavac e 2 milhões da AstraZeneca. Então é isso. Nós vimos, você talvez não saiba disso também, vai botando aí na conta, tá? Como que o processo está andando. Na terça-feira, agora, que foi dia 6 de junho, os comandantes das Forças Armadas, né, os comandantes das Forças Armadas, eu me refiro, neste caso aí, ao comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, o comandante da Marinha, Almir Santos, e o comandante da Força Aérea, Carlos Batista, juntamente com o Gabinete de Segurança Institucional, liderado pelo general Augusto Heleno, pelo ministro da Defesa, o general Braga Neto, todos eles, integrantes da ABIN, se reuniram para participar de um café da manhã com Bolsonaro, né, no Palácio lá do Planalto, uma reunião no Palácio do Planalto. Cara, e o que eles fizeram ali? Eles estavam fazendo a definição, o alinhamento político deles, porque foi uma reunião onde eles assistiram vídeos das manifestações contra o Bolsonaro. E estava ali, então, os comandantes das Forças Armadas no Brasil, discutindo com o presidente da República o que vai acontecer com o Brasil caso as manifestações aumentem. Isso na terça-feira agora, dia 6 de junho. Além dessas manifestações, também foi discutido sobre o avanço do, pasmem, Kennedy, segura, senta direito aí, você também, ô Thiago. Foi discutido também sobre o avanço do comunismo no Brasil. Meu caro, a gente voltou para março, entende? De 1964. Xandinho, deixa eu só fazer um comentário, cara. Mas tem pouquíssimo tempo. Eu estava dando aula mais cedo. Sei lá, tem umas 4 horas da hora que nós estamos gravando aqui, da hora que eu estava dando aula, e eu falando exatamente... Desculpa rir aqui, mas é porque é engraçado. Que final ali da União Soviética, também completando aí 30 anos, né, uma efeméride, aí o capitalismo para de se preocupar, né, de maneira maior com o socialismo, cria até um outro inimigo, né, ao longo da década de 90, né, fortalece esse inimigo para poder financiar mais guerras e tal. A gente sabe que a guerra dá dinheiro, mas que o comunismo, o socialismo deixou de ser uma preocupação. E, cara, o Brasil tá voltando no tempo com esse papo, velho. Sabe, chega a ser hilário se não fosse tão trágico, né, cara? Porque é trágico. É gastar tempo, discurso. E o pior é que ser falado em eventos internacionais, na Assembleia Geral da ONU. Sabe, não é um papo só aqui dentro. Isso tá rodando o mundo. Mas é isso, assim, é um comentário só porque é engraçado, falei disso mais cedo e, cara, nós estamos tendo que enfrentar isso aí sempre nesses últimos 2, 3 anos aí. Vou te falar, viu? E só para colocar a cereja do bolo, esse café lá no Planalto com os representantes das Forças Armadas aconteceu, eu disse, no dia 6, né, na terça-feira. Na quarta-feira, vocês estão lembrados do que aconteceu, né? Na quarta-feira, o Osmar Aziz, né, o presidente lá da CPI do Congresso, foi lá e disse, diante de tantos coronéis, generais, né, tenentes envolvidos, membros das forças do Exército, envolvidos nos casos lá de acusação que está acontecendo na CPI da Covid, ele afirmou que os bons das Forças Armadas devem estar envergonhados pelo envolvimento de militares nesses escândalos que estão sendo levantados pela CPI. Cara, imagina, isso foi menos de 24 horas depois que os comandantes das Forças Armadas estavam comendo com Bolsonaro e estabelecendo o que vai ser do Brasil, qual vai ser a reação deles. Então, quer dizer, eles estão agora discutindo política. Eles não são funcionários do Estado brasileiro. Entende? Só para a nossa audiência ficar claro isso para eles. As Forças Armadas, elas não têm compromisso com o governo. Elas têm compromisso com o Estado. Entende? A população está na rua pedindo fora Bolsonaro e eles estão tomando café com o presidente para discutir o que eles vão fazer caso isso cresça.
Quando, há um ano atrás, Bolsonaro, a claque do Bolsonaro estava na rua pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas não se reuniram para dizer assim, o que nós vamos fazer para, caso esse movimento cresça e realmente eles tentem fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos garantir as instituições democráticas. As Forças Armadas não se reuniram um ano atrás para isso, entende? Elas estão se reunindo agora com o presidente para discutir o que vão fazer caso o comunismo cresça e caso as manifestações contra o governo continuem. Pessoal, isso é inacreditável. Isso é uma discussão que se tem em governos ditatoriais. Aí, logo depois do Omar Aziz fazer esse comentário, que é extremamente pertinente, né? Os bons das Forças Armadas devem estar envergonhados com esse tipo de coisa. Aí, esse grupo que estava reunido com o presidente menos de 24 horas antes, lança uma nota, assim, deslocada, uma nota golpista, dizendo que a nota assinada pelo Ministério da Defesa, junto com esses comandantes das Forças Armadas aí, dizendo que o comentário do Omar Aziz foi grave, infundado, irresponsável, vil, leviano, enfim, contra as Forças Armadas. Na verdade, no meu entendimento, foi uma tentativa de intimidação, sim. A situação ficou tão assim, deslocada, foi tão desproporcional, que no outro dia o próprio ministro da Defesa conversou com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aí ele disse que, na verdade, não foi uma tentativa de intimidação do Senado, nem nada disso, e aí o Braga Neto tentou jogar a culpa todinha no Omar Aziz. Nossa indignação foi contra o Omar Aziz e tudo. Eu achei que faltou uma atitude mais firme por parte do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, contra as Forças Armadas. E se as Forças Armadas não querem ser criticadas, então elas precisam realmente sair da política e deixar de fazer política. Cara, eu tô com você porque é golpismo, né? Eles vão experimentando, vão sentindo o tempo todo, vão medindo a temperatura o tempo todo, é desproporcional. E esse assunto comunista, cara, isso aí é só para alimentar o grupo deles mesmo, sabe? Nesses grupos de WhatsApp, a gente vê o seguinte: esse dinheiro desviado de compra de vacina, tá tudo bem, porque antes o PT desviava esse dinheiro e era só para eles. Agora o governo desvia esse dinheiro, mas é para combater o comunismo, então tá tudo bem. Então, cara, é vergonhoso que a gente tenha esse nível de instrução, sabe? Que esse tipo de argumento ainda seja utilizado, compartilhado, e ele é planejado, né? Quando eles falam de combater comunismo, isso não é loucura, isso não é devaneio, isso é planejado, isso aí alimenta a histeria de um grupo esse que alimenta o presidente no poder, que por sua vez é suportado, né? Pelas Forças Armadas. Uma grande desmoralização do Exército, que tem todo jeito, cara, andado e cor de golpe, né? E aí eu concordo com o início da sua fala, não no modus operandi de outrora, mas de uma forma que vai manter quem está no poder lá, com esse discurso besta, né, de voto para justificar uma eventual insatisfação que as pessoas tenham, né? Existe uma grande parcela aí que não quer nem Lula nem Bolsonaro, que é os dois que despontam em pesquisas. Então, esse grupo insatisfeito pode se valer desse argumento do voto e engrossar o caldo para a manutenção da presidência, da mesma forma que foi engrossado na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no fatídico março de 64. É lamentável. É isso aí. É um assunto, assim, um assunto que é muito importante, ao meu ver, e que nem todo mundo dá a importância que ele tem. Porque, cara, é uma perspectiva de retroceder lá em 64.
sabe? Talvez não numa condição de golpe, porque agora há uma aliança, né, entre o governo e as forças militares, mas de retroceder, de limitar os nossos direitos. Isso é um ataque direto à democracia, né? A gente viu recentemente um país que se diz amplamente democrático como os Estados Unidos passar por instabilidades na democracia. Me preocupa muito o Brasil, que tem já aí um histórico, né, de antidemocracia bastante largo. Então, é isso, né? Sempre uma bomba. O Xandinho sempre traz uma bomba legal da política, e legal em aspectos de discussão, mas é uma bomba que a gente tá lidando nessa semana aí do dia 6, 7, 8 e 9 de julho. É isso, galera. Esse foi o Globalizei Cast. Você pode nos ouvir aí nas plataformas de áudio, você pode baixar no seu celular, nos acompanhar. A gente sempre, toda semana, a gente faz um comentário sobre alguns assuntos que nós selecionamos para poder trazer aqui para vocês com mais dados, com uma certa profundidade e com as reflexões, né, com o conhecimento aí que a gente tem também das nossas formações. Eu quero encorajar vocês a nos seguir em nossas redes sociais, nosso perfil no Instagram e também o nosso canal no YouTube. E aí a gente se vê na próxima semana. Um abraço, Thiago, Kennedy. Grande abraço. Um abraço, galera. Obrigado por quem acompanhou até agora. Até a próxima.